Sejam bem-vindos ao Projeto Kardec Tube, Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Eu sou o Michel Macedo e nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo, onde estamos na introdução, na segunda parte da introdução desse projeto, que se propõe a fazer uma análise crítica da obra Nosso Lar. Nós estamos vendo a questão do conhecimento, aqueles critérios que Kardec deixa para que a gente possa fazer uma boa crítica, ser um bom crítico. Estudamos até agora alguns textos sobre isso e vamos prosseguir agora analisando um novo trecho de Kardec da obra O que é o Espiritismo, daquela conferência que ele realiza no primeiro diálogo com o crítico. Agora a gente vai ver um outro trecho, um outro parágrafo, onde Kardec segue dando instruções do que a gente precisa fazer para que a nossa análise, a nossa crítica, a nossa argumentação, quando a gente for falar sobre alguma coisa, seja boa, justa, séria, profunda. Então, diz Kardec, no que é o Espiritismo, abre aspas. Para combater um cálculo, é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência que pertence ao objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios? Então, mais um passo, mais um pouco daquilo que Kardec nos oferece e nos deixa para que a gente aprenda a fazer uma boa crítica. E ele começa mostrando algo muito fundamental para uma crítica, para a construção de um trabalho teórico crítico, que é a justificação, a demonstração categórica, a argumentação que se faz de uma crítica. A gente não pode simplesmente dizer que tal coisa é boa ou tal coisa é má, como ele diz aqui no texto. Não basta eu pegar alguma ideia, algum projeto, alguma teoria, alguma ciência, algum livro, seja o que for, eu não posso pegar essa coisa e simplesmente dizer, olha, ela é ruim, ela é boa. Eu tenho que dizer por que ela é ruim, por que ela é boa. Então nota que, além de afirmar algo, eu tenho que justificar algo para que essa afirmação tenha um valor, tenha um peso, tenha um porquê. E é muito comum, muitas vezes, aquelas pessoas que não sabem fazer uma boa crítica, aqueles que não são críticos sérios, apenas fazerem a primeira parte. Eles afirmam alguma coisa, mas não justificam. A gente vai ver que toda a obra de Kardec, todas as 23 obras de Kardec, todos os princípios espíritas contidos nas obras de Kardec, todos eles, Kardec, além de apresentá-los e afirmá-los, ele justifica, ele dá uma razão, ele fundamenta, ele dá um porquê, ele explica. E por isso a sua obra é tão respeitável, séria, fundamental, e é por isso que a gente usa Kardec como referência. Porque não é simplesmente porque Kardec diz, mas é porque, além de dizer, ele fundamenta. E as suas fundamentações são as melhores, as mais completas, as mais bem demonstradas de uma maneira categórica. Por isso, Kardec é considerado a referência. Por isso, Kardec é considerado a pedra de toque que a gente usa para analisar determinadas e demais teorias que tratam do mesmo assunto, que é o espiritismo. A gente vai ver que o erro desses espíritos inferiores, pseudo-sábios, obsessores, fascinadores, que tomaram conta do movimento espírita no século XX, eles simplesmente constroem as suas obras afirmando coisas. Eles não justificam.
Eles não explicam, eles não argumentam, eles não enfrentam os questionamentos, a lógica, a razão. Eles simplesmente descrevem e afirmam, demonstrando que eles não são bons escritores, eles não fazem boas teorias, demonstrando que aquilo que eles afirmam é frágil, porque não se fundamenta. Ora, a gente vai ver que a própria obra do André Luiz é assim. É uma obra que ele vai descrevendo as coisas, afirmando as coisas, mas ele não explica. Ele só diz que é assim. Então vejamos a fragilidade com que o movimento espírita em geral se apoiou, a teoria frágil, a obra frágil que o movimento espírita se apoiou durante quase 100 anos. Numa obra que mal justifica, demonstra ou fundamenta aquilo que está dizendo. O André Luiz, o Emmanuel vai fazer a mesma coisa. Eles constroem as suas obras afirmando coisas. E nas pouquíssimas e raríssimas vezes que eles tentam argumentar, ou são argumentos contraditórios, irracionais, incompletos e muitas vezes argumentos falsos, mentirosos, como é, por exemplo, o argumento que o Emmanuel dá para não recomendar a evocação lá no livro Consolador, em que ele dá um argumento que é falso, onde ele diz que era somente Kardec, como exceção, como missionário, que praticava a evocação, sendo que isso é uma informação falsa. A gente procura sempre lembrar. Mas como a gente está se propondo a falar da obra do André Luiz, Nosso Lar, a gente pode dizer a mesma coisa. A gente vai ver, quando for analisar a obra do André Luiz, que ele vai simplesmente narrando. Mas narrativas não são justificativas, não são fundamentações, não são argumentos. São simplesmente narrativas. Enquanto em Kardec eu tenho também afirmações, só que além disso eu tenho justificativas e fundamentações, argumentações. E boas argumentações, o que é também tão importante. Se não bastasse apenas dar argumentos, isso também não basta, o argumento tem que ser bom, nem isso o André Luiz vai fazer. As pessoas passaram a seguir e acreditar em afirmações, mas nem elas sabem dar as argumentações das afirmações que elas seguem e acreditam. É muito comum, quando a gente pede as argumentações do que está na obra Nosso Lar, aqueles que gostam e apoiam a obra Nosso Lar, elas, na falta de argumentos, elas dizem, bom, mas o espírito não mentiria? Bom, mas o médium que recebeu era um espírito caridoso, ele não seria enganado. Veja, as pessoas não têm argumentos para aquilo que a obra diz, então elas tentam usar critérios do tipo, o espírito não teria mentido, mas o médium era uma pessoa boa. Porque falta argumentos. E quando a gente começar a confrontar aquilo que a obra diz com argumentos, a gente vai ver que ela não se sustenta. E é bem como ele coloca aqui. Eu uso os princípios ou a ciência, né, a que pertence o objeto da crítica, no caso do espiritismo. Então a obra Nosso Lar se propõe a falar de um assunto que é da alçada do espiritismo, e eu uso as obras espíritas de Kardec justamente para justificar e mostrar a má qualidade dessa obra. E aqueles que defendem que ela tem uma boa qualidade não apresentam justificativas. E quando apresentam, não são justificativas melhores do que as que Kardec apresenta. E que vocês vão ver, a gente vai ver, que são contrárias às ideias contidas na obra Nosso Lar. Então é fundamental que a gente tenha essa noção. Eu não posso simplesmente afirmar algo, eu tenho que justificar. Da mesma maneira que eu não poderia aqui criar um projeto, dizer que o Nosso Lar é uma obra que não está de acordo com o espiritismo das obras de Kardec e simplesmente parar aí. Eu tenho que justificar, demonstrar clara e categoricamente o que eu estou dizendo. Por isso, o tempo, os diversos vídeos, o longo estudo que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente está argumentando e justificando. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente cria uma
força argumentativa para mostrar realmente que aquilo que a gente afirma está condizente com a razão e com a verdade. Então é muito importante isso, porque isso se tornou hoje uma pandemia intelectual. As pessoas simplesmente afirmam coisas e não justificam e não argumentam. Quando a gente vê, a gente acompanha muito podcasts, canais espiritualistas ou espíritas, em que médiums são entrevistados, ou espécie de gurus são entrevistados, a gente vai ver que as perguntas que são feitas a eles, eles simplesmente vão afirmando. Mas eles não justificam. A gente poderia dizer, a partir das afirmações que eles dizem, de uma maneira tão espontânea e natural, como você sabe que isso que você está dizendo é verdade? Aí eu precisaria de argumentos para demonstrar, não basta eu afirmar. Há pouco tempo, para a gente citar o exemplo de alguém que usa o nome do Espiritismo e que tem milhões de visualizações, então é uma pessoa que construiu uma influência muito grande nas redes, é o senhor Eduardo Sabag, que as pessoas mandam perguntas sobre mediunidade, sobre mundo espiritual, sobre obsessão, perguntas sobre assuntos espíritas, ele usa muito do nome do espiritismo e ele afirma coisas sem dar justificativa. Então as pessoas perguntam algo sobre sonhos, algo sobre a influência dos espíritos, coisas desse tipo, e ele responde aquilo que ele bem entende, ele afirma, mas não apresenta justificativas. Se as pessoas que acompanhassem este senhor fossem críticas sérias, racionais, estudiosas, pautadas em Kardec, elas diriam, bom, você está me dando essas respostas, mas como que eu vou saber que ela é verdade? Não basta simplesmente eu acreditar na boa intenção de quem está falando. Esse senhor pode estar com total boa intenção, falando de boa fé as coisas que está falando. Mas ele, ao não justificar e não argumentar, a gente não tem critérios para poder raciocinar sobre a possibilidade daquela ideia ser verdadeira ou falsa, do ponto de vista científico, do ponto de vista espírita. Por isso que eu tenho que usar as obras de Kardec, que trazem afirmações com argumentos, e confrontar, como a gente está usando aqui de exemplo, o André Luiz, ou este senhor, que é um espírito encarnado, é uma pessoa da nossa sociedade, mas que tem milhões, centenas de milhares de seguidores. E aí, quando a gente vai tentar entender do ponto de vista espírita, lembra, nós estamos falando do ponto de vista espírita das obras de Kardec, como que alguém construiu uma audiência tão grande? Aí a gente vai ver o conteúdo e falta argumentos no nosso entendimento. Ele não apresenta argumentos, ele simplesmente afirma coisas. E aí fica no campo, simplesmente na crença da chamada fé cega. Eu acredito porque ele falou, tudo bem, é um direito das pessoas, assim como é um direito dele falar. Mas do ponto de vista da ciência espírita não serve, porque eu tenho que dar os argumentos teóricos e bons argumentos. Então a gente tem que aprender quando for ler obras, quando for seguir pessoas, para que a gente não seja ingênuo do ponto de vista racional, do ponto de vista do conhecimento, que a gente exija os fundamentos dos argumentos, para que tenha sustentação e razão aquelas afirmações. Vamos agora, então, para um novo ponto, onde Kardec vai tratar um pouco sobre a ideia do que significa criticar. Ainda é um texto da obra O que é o Espiritismo, daquele primeiro diálogo que ele faz com o crítico. Então, diz Kardec, abre aspas, é somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial.
Então, notem aqui, ele lembra algo muito importante. Hoje, quando se fala em criticar uma obra, as pessoas já associam a dizer, bom, eu vou falar mal dessa obra ou eu vou falar contrariando essa obra, dizendo que eu não a aprovo, que eu não concordo com ela. Mas Kardec lembra que, no sentido etimológico, criticar significa fazer uma apreciação, tanto apoiando quanto indo contra aquela obra. Então, criticar no sentido original, ela é uma coisa isenta, tanto para apoiar quanto para ir contra. Então, hoje, no sentido mais usual, as pessoas geralmente associam a ir contra, né? Claro que, no nosso caso, a nossa crítica é desaprobativa. A gente vai analisar a obra Nosso Lar, comparar com as obras de Kardec e vamos argumentar e defender a ideia de que essa obra vai contra as obras de Kardec e faz mal para o espiritismo que está nas obras de Kardec. Desinforma as pessoas e traz ideias contraditórias em diversos sentidos para as pessoas. Mas ele lembra que eu preciso fazer essa crítica sem ideias preconcebidas. Eu não posso simplesmente, antes de fazer um estudo profundo, já ter um posicionamento. O papel do bom crítico é analisar sem ideia preconcebida. Eu tenho que olhar, comparar, ver todos os lados possíveis e depois tomar uma posição. Então as pessoas, muitas das pessoas, até mesmo aquelas que criticam, aquelas que são contra, elas às vezes são simplesmente por preconceito, não porque elas estudaram. Então elas também estão equivocadas. E aquela pessoa que é a favor da mesma maneira. A gente vai ver que tem muita gente que é a favor de determinada obra, ou muita gente que pode ser contra o nosso projeto por puro preconceito. Ela deveria colocar de lado os seus gostos, as suas preferências e analisar de uma maneira imparcial. É assim que faz o crítico sério. Nós, por muitos anos, e muitos anos mesmo, nós fomos defensores da obra do André Luiz. Nós já estivemos do lado de lá. Então a gente pode dizer, e a gente vai procurar mostrar isso para vocês, assim como a gente já está mostrando, que para a gente chegar a ter o posicionamento que a gente está defendendo, a gente analisou todos os pontos e analisou de uma maneira séria, profunda e respeitosa. Não foi simplesmente uma coisa superficial ou simplesmente porque a gente tem algo contra o autor. Não é isso. A gente passou a ser crítico, desaprobativo da obra, depois de fazer esse estudo mais profundo da obra de Kardec e comparar com a obra do André Luiz. Aí a gente viu que não poderia apoiar o que essa obra diz. E então, todos aqueles que quiserem tecer uma crítica sobre a obra, seja para ir contra a nossa ideia e aprovar a obra, tem que passar pelo mesmo processo. Não pode ser fruto de ideias preconcebidas. E a gente vai percebendo se as ideias são preconcebidas ou não, à medida que a gente vai dialogando com a pessoa e vendo que ela não estudou tudo, que ela não estudou sério, que ela não estudou com cuidado. Então a gente tem que ter muita atenção para esse ponto. Você que está me assistindo, quando você for tecer uma opinião, escolher um lado sobre determinada questão, você tem que ter uma seriedade naquilo que você está fazendo, senão não tem valor o que você está fazendo. Você está mentindo para si mesmo, tomando partido sem analisar a questão a fundo, olhando os dois lados ou os lados que estiverem em questão. Vamos agora ver, para finalizar esse nosso estudo de hoje, mais um trecho que a gente julga talvez um dos mais importantes sobre essa questão da crítica que nós estamos estudando, que Kardec coloca também na obra O que é o Espiritismo. Vejam como essa obra é importantíssima. Também no mesmo diálogo com o crítico. Diz Kardec, abre aspas, se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito, que a cor negra conviria mais, e nisto não se comete erro.
Cometer-se-á, porém, se vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Então percebam, e eu peço a vocês o máximo de atenção possível para esse parágrafo que a gente acabou de ler, porque ele é fundamental para todo o projeto que a gente vai desenvolver e toda a crítica e polêmica que há no movimento espírita. Isso também acontece em diversas áreas, tá? Mas como esse é um projeto espírita, a gente está focando no nosso meio espírita. Então olhem como é simples e lógico que Kardec está colocando. Se eu tenho um quadro onde um pintor pintou um cavalo da cor branca, não há nenhum problema eu olhar para esse quadro e dizer, olha, esse cavalo ficaria melhor se o pintor tivesse pintado ele de preto, de amarelo, de azul, de verde, a cor que eu quiser. Então diz Kardec, nisso não se comete um erro, porque é uma questão de preferência. Eu olho para o quadro, vejo que o cavalo é branco, mas acho que ele ficaria bom em outra cor. Isso é uma opinião, isso é gosto, opinião pessoal. Agora, deixa de ser opinião pessoal, gosto, opinião livre, livre expressão, quando eu olho para o quadro em que o cavalo está pintado de branco e digo que ele está pintado de preto. Aí não é mais questão de opinião, porque eu estou indo contra um fato, eu estou mentindo, me enganando. Percebe a diferença? A gente tratou disso no estudo passado um pouco, mas esse exemplo é muito claro. Eu posso olhar para uma pintura de um cavalo branco, repetindo, e achar que ficaria melhor qualquer cor que não o branco. Mas eu não posso, ao olhar o quadro com um cavalo branco, dizer que aquele cavalo tem outra cor, sendo que ele é branco. Não, eu não posso mudar os fatos para adequar a minha opinião. Só porque eu não gosto que o cavalo seja branco. O máximo que eu tenho o direito de não gostar que o cavalo seja branco, percebe? É meu direito, mas eu não tenho o direito de dizer que ele não é branco, sendo que ele é branco. Essa é a diferença sutil, mas hoje das discussões é o que as pessoas fazem. Kardec diz isso sobre os adversários do espiritismo, né? Hoje as pessoas numa discussão, elas colocam a sua opinião, direito delas, mas o problema é que elas colocam a sua opinião desnaturando, desvirtuando os fatos, e aí está um erro. Aí eu cometi um erro, aí eu estou sendo imoral, injusto. Então é muito comum as pessoas, elas olham a obra de Kardec, elas não encontram ali algo que elas gostariam, e aí elas passam, elas poderiam dizer e dar a sua opinião, mas não, elas começam a desvirtuar Kardec, usando o nome do espiritismo. Sendo que ela poderia dizer, olha, é a minha opinião. Mas não, ela chama de espiritismo. E aí é um erro. É o exemplo que eu dei dos palestrantes hoje, dos influencers digitais, dos gurus espíritas que existem por aí. Eles falam o que eles querem. Eles têm direito? Têm. Onde eles erram? Quando eles colocam o nome de espiritismo. Porque o espiritismo não diz o que eles estão falando. A mesma coisa a pessoa que for analisar a obra do André Luiz. Quando a gente for comparar, essa comparação tem que ser justa. Eu não posso atribuir nem a Kardec e nem a André Luiz algo que eles não disseram. Então que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos que Kardec deixa aqui e que a gente possa aplicar e aprender a ser um bom crítico. No nosso próximo estudo a gente vai entrar nas orientações de Kardec de como melhor estudar o Espiritismo. Nos vemos até lá.